Muito bom dia, na paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui uma vez mais. Amém. Estamos um pouquinho cansados. A gente vem de uma maratona, de uma corrida meia intensa, mas estamos felizes de estar aqui. Amém. Quero que abra sua Bíblia, por favor. 1 de Samuel, capítulo número 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Podemos ler 1 de Samuel, capítulo número 11. Sim? Eu não sei qual é a costume da casa, se ficamos de pé, se fica sentado, tanto faz. Não, então, é livre, ok, perfeitamente. Então, quem quer ficar sentadinho, fica. Quem quer ficar de pé, pode ficar, se é assim que ele acomoda melhor. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram a todos os homens de Jabes, a Naás: Faz aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás amonita lhe respondeu: Farei aliança convosco sobre a seguinte condição: se vocês deixarem eu vazar o vosso olho direito, trazendo assim eu vergonha para todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo? Por que ele chora? Então lhe referiram as palavras que os homens de Jabes tinham declarado. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou de Saul. E quando ouviu estas palavras, acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por meio de mensageiros que disseram: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Beseque dos filhos de Israel, haviam 300.000 homens, e de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis a los homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando esquentar o sol, vindo pois os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vosotros. Então nos fareis segundo o que o melhor vos parecer. Verso 11. Sucediu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? O primeiro que precisamos entender nesta manhã é que muitas vezes olhamos para certas figuras bíblicas e porque elas não concluíram bem. Mas Adão, nos primeiros dois capítulos de Gênesis, ele é retentor da primeira liberação de bênçãos sobre a humanidade. Foi a Adão que o Senhor disse: eu vou te fazer fértil, eu vou te multiplicar, com um propósito: que você encha a terra, certo? A subjugue, para que Deus possa exercer governo sobre a terra através da sua vida. Amém? 1, 2. Então, um exemplo claro é Adão. Quando a gente olha para Saul, a gente comete praticamente o mesmo erro. A gente pega a história de Saul e a gente malha Saul. Por quê? Porque ele caminhou começo bem, porém ele terminou mal. Me acompanha nisto? Certo? Há anos atrás escutamos uma ministração a qual ela declarava da seguinte maneira: não é importante como começa, mas é importante como termina. E é uma verdade, mas para certos personagens da Bíblia, a gente precisa olhar o seu começo. E é o caso de Saul. Saul, ele terminou frustrando o plano de Deus depois da metade. Mas os primeiros passos de Saul, eles foram muito importantes, eles foram muito marcantes. A gente não pode esquecer que mesmo tendo sido um rei pedido pelo povo, é o primeiro rei de Israel. E isso tem uma importância
no mundo do espírito. O primogênito, o primeiro, ele tem uma importância, mesmo que ele tenha frustrado o plano de Deus. Se nós olhamos para a vida de Saul, esta história começa no capítulo número 9. Capítulo número 9, capítulo número 10 e capítulo número 11 fazem parte de uma trilogia, se podemos dizer assim, de los primeiros passos de Saul para ele entender qual era a vontade de Deus para a sua vida. O capítulo número 9 começa dizendo, se você quer voltar uma folhinha, 2 folhinhas, você vai perceber que a história de Saul começa com o sumiço, a perda das jumentas de seu pai. Assim começa a história, não é? E o texto nos faz crer, nos faz acreditar que as jumentas se perderam. Mas, na verdade, no decorrer da história, nós nos damos conta que as jumentas não se perderam, mas elas foram escondidas por Deus, porque as jumentas foram o instrumento que Deus usou para aproximar Saul de Samuel. Porque era Samuel quem sabia, de maneira clara e de maneira expressa, a vontade de Deus para a vida de Saul. Me está acompanhando? Então eu lhe quero dizer já aqui algo importante. Não faz parte, eu vou chegar no capítulo número 11, mas talvez nesta manhã você esteja aqui porque alguma coisa você perdeu. Talvez você diga, eu preciso vir na igreja porque estou perdendo a força. Eu preciso me congregar com os irmãos porque eu estou perdendo minha fé, estou perdendo meu vigor, estou perdendo meu ânimo. Então eu lhe quero dizer uma coisa, talvez Deus está usando a sensação de perda para que você possa estar aqui reunido nesta manhã, assim como Deus usou a perda, o sumiço das jumentas para atrair Saul em direção à pessoa, em direção ao lugar onde estaria o centro da vontade de Deus para a sua vida. Me está acompanhando? Então há momentos que a gente precisa entender que a perda talvez não seja uma perda, mas a perda é uma isca que Deus usa para te atrair ao lugar. Isto é muito importante. Amém? A perda muitas vezes nos traz sentimentos, ela vem para nos sugar a força. Mas há momentos, insisto, que Deus usa a perda para nos atrair ao lugar. E nesse lugar nos revelar a sua vontade. No capítulo número 9, Saul começa a dar passos até se encontrar com Samuel. Quando se encontra com Samuel, Samuel lhe revela a vontade do Senhor para a sua vida. Se você observa na sua Bíblia, por favor, capítulo 10, verso 1, gostaria que você que tem Bíblia de papel, a vezes é mais fácil manusear com a Bíblia, com o livro, não é? Talvez você lá tenha em seu iPhone, em seu iPad, eu não sei, em seu celular, mas que você vá acompanhando a leitura comigo, porque eu posso lhe estar enganando, não é verdade? Eu posso lhe estar dizendo qualquer coisa, mas sempre é bom ir conferindo. Capítulo 10, verso 1, fecha o primeiro ciclo. Quando Samuel, certo, derrama um vaso de azeite ou de óleo sobre a cabeça de Saul e lhe proclama a vontade do Senhor para a sua vida e disse para ele, foi o Senhor Criador do céu e da terra, quem te escolheu como rei de Israel para cuidar de sua herança, para cuidar da sua posteridade. Me está acompanhando? Aí se fecha um ciclo. As jumentas apareceram, certo? As jumentas aproximaram Saul de Samuel e aqui se fecha uma etapa. E ele vai começar a segunda etapa. No capítulo número 10, a partir do verso 2, Samuel disse para Saul que ele vai se encontrar com 2 homens, com 3 homens, com uma companhia profética. Isso está no capítulo número 10. E esses encontros vão marcar etapas de um segundo período na vida de Saul. Ok? Eu não estou aqui, certo, quando eu venho sexta, sábado e domingo e eu ministro os 3 capítulos, não é? Mas nesta manhã eu entendi que eu preciso dar atenção ao capítulo número 11, tão só. Mas estou fazendo esta revisão para que você possa se situar naquilo que vamos falar nesta manhã. Então ele se encontra com 2 homens onde? No território de Benjamim. Saul era benjamita, filho de Quis. Era um território que ele conhecia, era um lugar conhecido, era um lugar que ele dominava. Mas ele precisava tomar uma decisão. Naquele lugar, ele recebe a notícia de los servos de seu pai que as jumentas apareceram. E ele precisa tomar uma decisão. Ou eu volto para casa porque as jumentas foram achadas, ou eu continuo no processo de Deus. E aqui há um segundo ponto importante para você. Quando a gente acha
aquilo que a gente pensa que perdeu, a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente para no processo porque encontrou o que nós achamos, ou nós entendemos que a perda, não é verdade, ela nos conduz a uma nova etapa da nossa vida e nós precisamos decidir avançar no processo e não ficar tão só com a alegria de ter encontrado aquilo que supostamente se perdeu. Saul passa de los 2 homens a los 3 homens. Ele vai subindo a Betel, ele vai subindo a casa de Deus. Bet, casa, Deus. Bet, casa, casa de Deus. Ele vai subindo, mas ele já tem consumido todos os seus mantenimentos para a viagem. Ele está, certo, subindo em direção à casa de Deus, mas ele está encontrando dificuldades. Ele chega, certo, no Vale de Tabor, certo, que é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar com uma vegetação muito espessa, onde é difícil enxergar além. Mas aí ele se encontra com 3 homens que vão subindo a Betel também. Estes homens levam elementos para ofertar, para sacrificar quando eles chegarem em Belém. Em Betel, perdão. Eles levam pão, eles levam vinho e eles levam cordeiros ou cabritos para o sacrifício. Estes homens param, complementam Saul, certo? E deixam com ele 2 pães. Amém? Isso significa que na nossa subida ao encontro com Deus, à casa de Deus, o Senhor nunca nos deixará sozinhos. Primeiro, na primeira etapa chegaram a Saul 2 homens, certo? Na segunda etapa chegaram 3 homens. E estes homens, certo, lhe entregam pão para que ele continue subindo. Isso quer dizer que quando vamos subindo, mesmo que se esgotem nossos mantenimentos, se esgotem nossos recursos, Deus enviará provisão para que nós continuemos subindo. A terceira etapa é quando ele se encontra com esta companhia profética. Isso está no capítulo número 10. Diz que Saul profetiza em meio aos profetas, mas o alvo é chegar na montanha do Senhor. Mas ao pé da montanha há uma guarnição filistea. Então ele precisa superar a guarnição filistea e a companhia profética vem de encontro para ajudá-lo. Há um detalhe muito importante na companhia profética. Os homens que vão subindo a Betel, na verdade, e que entregam pão para Saul, eles vão subindo, mas a companhia profética vem descendo. Ela não vai subindo. Isso quer dizer que os profetas, eles já chegaram em um lugar que muitas vezes nós precisamos chegar. E eles vêm voltando para nos ajudar a chegar onde Deus diz que nós chegaremos. Me está acompanhando? Então a companhia profética representa um recurso profético que nos anima e que nos aumenta a nossa fé ou desenvolve a nossa fé para que nós cheguemos onde precisamos chegar. Eles são a prova de que se eles chegaram, nós também podemos chegar. Amém? Me está acompanhando? Então, primeiro é uma boa notícia. Ele toma a decisão de continuar no processo. Depois ele recebe 2 pães para continuar a caminhada. E aqui, novamente, quero fazer outro parênteses. Talvez você está aqui na sua caminhada e está desgastado, está cansado, parece que seus recursos foram embora. Mas nesta manhã, o Senhor quer distribuir pão para a sua vida. Amém? E eu talvez, certo, sou a figura de los 3 homens. Eu venho a seu encontro nesta manhã, certo, na figura de los 3 homens, certo? E eu também vou subindo, então eu quero deixar pão para você, para que continue subindo, amém? Porque o grito do Espírito nesta manhã, neste momento continue a subir, continue a subir. Não importa os problemas, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo no presente, mas não pare de subir, não pare de continuar caminhando, não pare de dar continuidade àquilo que Deus já começou na sua vida. Então, nesta manhã, a palavra que nós vamos receber, ela funcionará como pão, certo? Como aqueles 2 homens que deixaram 2 pães com Saul para que ele continuasse subindo. Depois ele se encontra com a companhia profética, certo? E se fecha um novo ciclo. Agora, no capítulo número 11, se inaugura a terceira etapa. Precisamos entender que para que um homem pudesse ser reconhecido rei em Israel, ele precisava como mínimo de 3 coisas. Primeiro, ter sido apontado por Deus. Segundo, ter sido confirmado pelo profeta. E terceiro, ele precisava demonstrar habilidades de liderança, de estratégia e de comando perante o exército. Estes eram os 3 requisitos básicos.
sinalizado por Deus, confirmado pelo profeta, certo? E terceiro, ele precisava demonstrar perante o povo suas habilidades de comando, suas habilidades de direcionar o exército. Amém? Porque os reis não eram só governantes, eram os que conduziam o exército também. Vemos isso em Saul, mesmo que tinha um general, vemos isso em Davi e em outros reis que saíam ao comando dos exércitos para combater os inimigos. É nesse momento que nós estamos. O capítulo número 11 me vai dar o finalzinho, o último requisito. No capítulo número 11, Saul precisará demonstrar suas habilidades de liderança, suas habilidades de convocatória, suas habilidades estratégicas para conduzir um exército e para defender Israel de seus inimigos. Está acompanhando? Eu fiz tudo isso para chegar aqui. Que nos diz o texto bíblico? Que um rei amonitas, certo, chamado Naás, se levanta contra Israel. Está acompanhando nisso? E ele, certo, os homens de Jabes Gileade, certo, veem que o inimigo é poderoso que vem contra eles. Então eles querem fazer uma aliança, eles querem fazer um pacto, certo, com Naás, um amonita. Então eles entram em um acordo. Eles, como se diria a palavra? Eles querem fazer o acordo com Naás, o amonita. E Naás, ele disse assim: eu faço acordo com vocês. Eu faço uma trégua de aliança, uma aliança de trégua com vocês, sempre e quando vocês me permitam que eu fure o olho direito de vocês. Os anciãos, certo, escutaram a proposta e eles disseram: olha, nós vamos esperar uma semana. E se nós não temos ajuda, cooperação das outras tribos de Israel para combater os inimigos, para combater vocês, certamente nos submeteremos a vocês e a vosso pedido. Perfeito? Mandaram mensageiros anunciando ao povo. Quando chegaram, certo, no vilarejo onde estava Saul, e eles anunciaram, o povo chorou. Saul não estava, porque ele estava cuidando, certo, do gado em algum lugar determinado. Quando Saul chega e ele vê o povo triste, ele vê o povo chorando, ele pergunta: por que chora o povo? E conta a Saul o que aconteceu. Veio um rei inimigo, mais poderoso que nós, certo? Ele ofereceu uma trégua, mas a base dessa trégua é que nós accedamos, permitamos a ele que nos fure o olho direito. Naquele momento, a diferença do povo, Saul é tomado por uma ira de Deus, por uma violência espiritual. Está acompanhando? E ele não chora, ele tem uma ação, ele tem uma reação, certo, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Esta reação o leva a matar 2 bois, parti-lo em pedaços e usar isso como um telegrama. Manda as partes dos bois que ele partiu, despedaçou, e disse: olha, se nós não nos posicionar de maneira clara contra Naás, o inimigo, certamente ele fará, certo, com nossos gados, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, da mesma maneira como eu fiz com estes bois. E aqui quero abrir outro parênteses. Eu esteve aqui em janeiro ou em fevereiro, não me lembro, mas eu esteve no começo. Certo? Este ano, certo, eu lhe declarei aqui, é um ano de príncipes e princesas com suas espadas, certo, levantadas, defender tudo aquilo que Deus já nos entregou. Certo? O número 7 fala de um tempo completo, de um processo com começo, meio e fim. Certo? A gente fala que 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus. É verdade, mas também aponta para um processo completo. Por isso, uma semana tem 7 dias. Por isso, Deus contava os anos e os dias de 7 em 7. Então, o número 7 tem a ideia de algo que começa e de algo que termina. Me está acompanhando? De alguma maneira, certo? Estamos vivendo esse tempo. Algo está concluindo e algo se está iniciando. E isso vai ficar mais claro o próximo ano, 2018, porque é um ano de novo começo, é um ano de restauração da aliança, é um ano de nos posicionar perante o Senhor, é um ano onde a vida do Senhor se manifestará de maneira mais clara, porque 8 aponta para a ressurreição. Está acompanhando? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas já tinha transcorrido uma semana, ou seja, já tinham passado 7 dias e ele ressuscitou, certo, no primeiro dia. Então ele, em uma cronologia, ressuscitou no 8º dia. O 8º dia, certo, é o tempo da circuncisão.
É o tempo de lançar fora aquilo que nos impede, aquilo que nos limita, aquilo que nos trava em nossa aproximação e na manifestação da vida de Deus que está em nós. Me está acompanhando? Então eu lhe disse assim, é tempo, certo? 2017 é tempo de que príncipes e princesas posicionados com suas coroas levantarem suas espadas e defenderem tudo aquilo que Deus nos entregou. É um tempo de reter, é um tempo da unção do querubim nestes dias. Amém? Você está aqui? A palavra querubim significa aquele que guarda, aquele que retém. Por isso o profeta, certo, Ezequiel, ele não vê as 4 figuras que vê João. João vê o leão, vê a águia, vê o boi salvagem e o rosto do homem, certo, os 4 seres viventes. Mas Ezequiel vê um rosto diferente. Ele vê o homem, ele vê o leão, ele vê a águia, mas em comparação a João, ele não vê o rosto do boi, mas ele vê o rosto do querubim. Porque o querubim é aquele que guarda, é aquele que retém. Me está acompanhando? Nós estamos sendo vestidos de uma unção na figura do querubim, para que nós possamos guardar, para que nós possamos reter tudo aquilo que Deus nos tem dado. Porque não podemos estar começando todas as vezes. Me está acompanhando ou não? Sim, sempre há novos começos, mas quando começamos de novo, por assim dizer, no contexto bíblico, a gente traz todo o legado, todos os recursos da etapa anterior e nós transicionamos à nova etapa. Nunca entramos de mãos vazias em uma nova etapa. Tudo aquilo que Deus nos deu na etapa anterior, precisamos preservá-lo, guardá-lo, conservá-lo, protegê-lo, para que nos sirva de sementes, nos sirva de recurso, de plataforma para a próxima estação. Você me está acompanhando? Então esta palavra é oportuna e ela é tão oportuna porque praticamente estamos vivendo os últimos dias do 7º mês. Você está aqui? Então o ano é regido por espada e coroa e estamos vivendo quase no meio do ano, certo? Começando o 2º semestre, o Senhor nos lembra uma vez mais, através do mês 7, que mesmo que seja gregoriano, ele é uma indicação para nós. Ele nos está indicando que não podemos esquecer de reter, de guardar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Amém, querido? Não podemos ser vaso rachado, certo? Porque a glória vem, mas ela como vem, ela também vai. Então vivemos em uma montanha russa. Me está acompanhando? É mais ou menos o que acontece aqui. Saul disse, olha, se não nos posicionarmos, o inimigo virá e retirará de nós tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. E este recado com os pedaços dos bois para os homens gerou temor do Senhor no povo. Ao ponto de que em uma cidade determinada, eu vou aqui para não errar o nome, olha, a cidade, versículo número 8, se chama Bezeque. O que aconteceu? Depois da notificação de Saul, os homens foram activados, o temor do Senhor caiu neles, e em Bezeque se reuniram 330.000 homens para a batalha. Está acompanhando? Versículo número 8 diz isso, que se uniram como um só homem e se reuniram para a batalha. Agora, observe aqui como Saul vai demonstrar a sua destreza de liderança. Ele tinha 330.000 homens, parece um exército numeroso, mas ele buscou, certo, a estratégia e o tempo de executar essa estratégia. Ele disse que multiplicou os 330.000 homens em 3 companhias e ele teve um sinal claro da parte de Deus, não é? Que eles deveriam atacar em determinado horário. Amém? Há um detalhe aqui, certo, que ele é muito importante. Quando ele convoca o povo, ele diz que o povo se junte a Saul e a Samuel. Isso está no versículo número 7, no finalzinho aí. Diz, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Esta declaração é muito importante. Esta declaração contextualizada aos nossos dias nos diz que esta batalha é apostólica e profética, porque Saul é a figura de governo, é o rei de Israel, ou o que se tornará rei, e Samuel é a figura profética deste momento. Saul tem claro que é uma batalha que se ganhará, e
Deus dará a vitória através não de um só homem, mas através de um trabalho em equipe, uma mistura, se podemos dizer assim, da unção apostólica e profética. Amém? Me está acompanhando? Apostólico que determina tempo, profético que traz a estratégia. Isso se manifesta em ele quando ele decide multiplicar os homens em 3 companhias e buscar o horário preciso para atacar o inimigo. Me acompanha nisto? Isto é muito importante. Isto é muito importante. Nós precisamos ter a estratégia, mas nós precisamos saber o tempo da execução dessa estratégia. Isto é muito importante, daquilo vamos explorar um pouquinho melhor. Diz que Saul, certo, atacou os inimigos e deu liberdade, obteve vitória sobre os inimigos. Nós lemos até o versículo número 11. Do 12 em diante, se você depois dar uma olhadinha, vai ver que o povo tomou consciência que Saul era o escolhido do Senhor para se tornar rei de Israel. E me parece que em Mispa, certo, Saul os reuniu em Mispa e derramou óleo, lo reconheceu reconheceu Saul como rei, agora sobre todo Israel. Está acompanhando? E assim termina a história. Agora, que tem a ver toda esta história? Já lhe alguns insights de que tem a ver isto conosco. O primeiro que precisamos entender que Naás, na sua etimologia, significa serpente sagaz. Essa palavra Naás significa serpente sagaz. Me está acompanhando? E ela tem a figura daquela serpente, daquela cobra, que antes de dar o bote, ela hipnotiza a sua presa. Já viu? Parece que é Nádia, certo? Aquela que fica, certo? E parece que fica olhando, e parece que hipnotiza. Então tem a ideia de como lançar um feitiço, um encantamento. Então Naás representa um inimigo, não um inimigo qualquer, mas é a figura da serpente que que usa seus encantos como um feitiço para nos fazer nos tornar presa fácil, certo, na figura da cobra ou o ratinho, alguma coisa. Ok? O primeiro princípio que você precisa entender nesta manhã, que com o inimigo não se faz aliança. Amém? Diga para o seu irmão, com o inimigo não se faz aliança. Quando o inimigo vem, repita por favor, quando o inimigo vem, ele vem para ser vencido. Ele não vem para fazer aliança. Amém? É o primeiro que precisa ficar estabelecido nesta manhã. Agora, talvez você diga para mim, mas eu conheço o Senhor e eu nunca vou fazer aliança com o inimigo. Então vamos a ver que tipo de aliança ele quer fazer. Ele é uma serpente que lança um encantamento. Quando fazemos aliança com o inimigo, observe, tome muita atenção, por favor. Quando negociamos valores, princípios, convicções em favor das circunstâncias que estamos vivendo. Você está aqui? Porque a primeira reação de alguém que conhece Jesus diz, não, eu não faço aliança com o inimigo. Mas vamos a entender de que estamos falando. Quando estamos passando uma circunstância adversa, quando estamos passando por uma circunstância que nos pegou de surpresa, quando estamos vivendo o dia mau, me está entendendo? Este inimigo se levanta e nos seduz, fazendo acreditar que podemos negociar algum valor, que podemos negociar algum princípio de reino, que podemos, não sei, esquecer de alguma coisa que já aprendemos para ver se solucionamos nossa situação presente. Você está aqui? Me estou fazendo entender? Amém? Há coisas que a gente pensa assim, mas todo mundo faz, por que eu não fazer? Porque você não é todo mundo. Então, vamos fazendo concessões. Vamos abrindo mão de convicções. Me está acompanhando aqui? Sabe? E você precisa entender muito bem isso. Eu cheguei aqui, como eu lhe disse, eu cheguei ontem quase 2 horas da manhã, depois de nós concluir, certo, a escola Aba Paz, certo, aqui em Fortaleza. Eu dormi pouco, então eu disse, Senhor, para onde vai o vento, Senhor? E eu confesso para você, todo pregador tem um as baixo a manga, não sei se você sabe, uma palavra que ele domina mais, uma palavra mais agradável. É verdade, vamos confessar, não é verdade? Então eu falei, não, Senhor, é essa, a flecha na aljava é essa. Deus falou, não é essa não. Eu falei, Senhor, você quer me complicar, não é, Senhor? Estou cansado, estou esgotado. Quando eu estou cansado, eu falo mais espanhol que português. Então, Senhor, literalmente vou me lascar hoje, não é? Pensei eu em meu espírito. Mas eu tenho aprendido com o passar dos anos que na obediência nunca se perde, sempre se ganha. Então eu decidi,
certo? Contra a minha alma, porque a alma sempre vai querer o caminho mais fácil, o atalho, não o caminho, na verdade. Eu decidi seguir a recomendação de Deus nesta manhã. Então eu entendo, queridos, que mesmo que não haja uma palavra profética assim como nós estamos acostumados, eu estou sendo altamente profético nesta manhã. Amém? Mesmo que você não me escute falar em línguas e eu em algum momento talvez não diga assim diz o Senhor, eu estou sendo altamente profético nesta manhã. Então você precisa entender que toda circunstância, todo problema, ele se torna uma prisão na nossa vida, uma cadeia. A gente fica aprisionado. E se você olhar para uma cadeia, certo? Ou uma cela, melhor dizendo, uma cela, é cela a palavra, é um lugar pequeno. Não é verdade? É um lugar que nos limita a mobilidade, nos rouba a liberdade. É um lugar onde estou isolado, me sinto só. É um lugar onde eu escuto vozes, as vozes da minha alma. Então, querido, todo problema, toda circunstância, todo dia mau que nós passamos, ele nos mete em uma prisão, ele nos mete em uma cadeia. E na cadeia são roubadas as nossas convicções. O exemplo mais claro é João Batista, não é? João, quando viu Jesus, apontou para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele estava preso, ele perdeu suas convicções. Tanto é que ele manda perguntar, chama seus discípulos e diz: vão até Cristo, vão até Jesus, meu primo, e perguntem para ele se ele é o Messias que nós estamos esperando. Isso para mim é contraditório, porque quando ele o viu, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é mais que uma expressão. Ele está dizendo: todas as palavras proféticas que nós ouvimos até este momento vão se cumprir naquele homem. Está acompanhando? A diferença de João com os outros profetas é que os outros profetas apontaram para algo que ninguém deles viu, mas João está profetizando para alguém que ele está vendo. Ele disse: olha, ele é o Cordeiro de Deus, é dele que falaram os profetas, ele é o Messias esperado pelo povo de Israel. Mas quando está na prisão, ele perdeu suas convicções. Me acompanha nisso ou não? E aí uma palavrinha lá, certo? Me parece que é em Mateus 11. Ele disse que João se escandalizou. Esta palavra escandalizar significa encontrar algum motivo para não crer. Então, quando estamos presos, nos são roubadas as nossas convicções. E por que nos são roubadas as nossas convicções? Porque encontramos algum ponto, as circunstâncias, a nossa alma e o inimigo nos fazem acreditar que há um ponto que nos leva a não crer naquilo que Deus tem dito. Então, muito cuidado quando você passa por situações. Não vale a pena, certo? Abrir mão de convicções, de princípios. Amém? Não precisamos mentir para ganhar vantagem. Não precisamos mentir para sair de nossos problemas. Amém? Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus não procura resultados. Deus procura fruto. Amém? E isto precisa ficar muito claro. Porque às vezes, usando isso de ser verdadeiro, certo? No trabalho, na escola, ser verdadeiro talvez não lhe vá trazer bons resultados. Se todos seus companheiros de trabalho fazem de uma determinada maneira e isso é impróprio, isso não é correto, e você se posiciona e diz: olha, eu não vou fazer como vocês, eu vou agir corretamente, certamente isto não lhe trairá bons resultados, porém estará gerando em você fruto do caráter de Deus na sua vida. Porque Deus não procura bons resultados. Essa é a ideia do mundo, essa é a ideia do marketing, essa é a ideia empresarial. Deus não busca resultados, Ele busca fruto. Ele separou o pé da figueira e Ele não procurou resultado, Ele procurou fruto. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus está procurando fruto na sua vida. E fruto não é ativismo religioso, fruto é a manifestação do caráter de Cristo na nossa vida. O apóstolo Paulo exemplifica que há um fruto do Espírito, a saber, amor, e quem ama tem paz, quem ama é alegre, quem ama é bondoso, quem ama é benigno, quem ama tem fidelidade, quem ama se domina a si mesmo. Isso aponta para o caráter de Cristo. Temos confundido fruto com dom ou com ministério, certo? Os dons e os ministérios apontam para carisma, mas fruto aponta para caráter. Está acompanhando nisso? Então, muito cuidado. Eu não sei a situação que você está vivendo na sua casa, na sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, no trabalho, na escola. Eu não sei, mas não abra mão daquilo que o Senhor já lhe deu, das convicções que já foram geradas em seu interior.
Você não precisa abrir mão de princípios de reino para que a vida se torne mais fácil. Este é o primeiro encantamento. Se eu abro mão, se eu negocio o princípio, pode ser que a coisa se alivie, pode ser que a situação se torne melhor ou melhore. Amém? Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Naás é tão ardilhoso que além da aliança, ele coloca condições. Ele diz, olha, eu faço aliança com vocês. Vocês estão com medinho, não é? Por assim dizer. Eu faço aliança com vocês. Mas tem uma condição, que vocês me permitam arrancar o olho direito de vocês. E aqui a gente precisa entender. Aqui é uma revelação de Deus. O olho direito era primordial para os homens de guerra. O que ele quer, o texto diz no primeiro versículo, e assim humilhar vocês. Na verdade, ele não quer humilhar, ele quer inutilizar. Está acompanhando? Por quê? Porque o olho direito era aquele que o arqueiro fazia mira para lançar a sua flecha. Era aquele que o lanceiro fazia mira. Você assistiu 300, certo? Os 300 se cobriam, certo, aqui o rosto, o corpo com o escudo, mas ficava o olho direito, certo, um pouquinho para fora, e eles, certo, faziam mira e tinham a lança. Então, com o olho direito, eles observavam o inimigo. O que Naás quer é fazer uma aliança e inutilizá-los para a guerra. Esse olho direito não fala só de perder a visão, mas de se tornar nulo na batalha contra o inimigo. Amém? Está acompanhando aqui? Tanto arqueiros, lanceiros, não é verdade? Como aqueles que lançavam pedras com sua funda, para eles era de vital importância a ter seu olho direito habilitado para esse momento. Então este é o segundo aspecto de Naás. Quando a gente abre convicções, ele nos vai querer roubar a nossa visão. Ele vai querer nos arrancar o olho direito. E talvez você diga, mas se ele me arranca o olho direito, eu continuo com o olho esquerdo. Porém, ele vai te inutilizar para a guerra. Quando perdemos a visão, certo? Desta maneira que eu estou dizendo, nos tornamos presa fácil do inimigo. Ele pode entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, a qualquer hora e em qualquer minuto. Eu quero lhe dizer que é tempo de preservar a nossa visão. Amém? A visão que Deus te deu. E para preservar visão, para enxergar, você precisa abrir mão de algumas coisas em Deus. O Naás te quer arrancar o olho, mas para você preservar a sua visão, você também precisa abrir mão de algumas coisas que estão impedindo que você chegue, que estão roubando suas forças. Por favor, Gênesis capítulo 13, verso 14. Por favor, você me está ouvindo bem? Eu estou me fazendo entender nesta manhã? Bem, Gênesis 13, 14. Observe que antes de chegar ao versículo número 14, o capítulo número 13 do livro de Gênesis, vocês encontraram aí? O capítulo número 13 do livro de Gênesis, ele vai dizer que houve um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão precisou tomar uma decisão séria, não é? E ele propõe, então, olha, vamos nos separar, não dá para conviver juntos, continuar mais juntos, não dá. Então, para onde você escolher, eu vou para o lado contrário. Se você escolhe para o sul, eu vou para o norte. Se você escolhe para o norte, certo, eu vou para o sul. Se você escolhe as campinas de cima, eu escolho as de embaixo. E assim vice-versa. Está acompanhando? Agora, no versículo número 14, diz: depois que que Abraão mandou embora Ló, o Senhor falou novamente com Abraão e lhe diz: levanta teus olhos. Primeiro lhe diz: percorre a terra, levanta teus olhos, e até onde teu olho chegar, eu vou te dar. Sim ou não? Está assim? Ok, observe. Quando ele diz, depois de ter mandado Ló embora, certo? O Senhor voltou a falar com Abraão. Isso quer dizer que enquanto Ló não foi embora, o Senhor não se dirigiu com Abraão, não falou com Abraão. Observe o que eu vou lhe dizer. A gente muitas vezes reivindica da parte de Deus o segundo passo. E você diz: Senhor, eu estou aqui e o Senhor não me fala o que tenho que fazer. Observe o que eu vou lhe dizer. Deus não fala o segundo passo enquanto você não cumprir o primeiro. Está acompanhando? É como você, chamemos assim, para você tomar café da manhã na sua casa, você precisa, não sei, colocar a chaleira ou colocar a ferver água para passar seu café. E no segundo, certo, você deixa, não sei, passando o café, e você vai à padaria, compra pãozinho, leite, presunto e queijo. E aí usemos o café da manhã como exemplo. Aí você diz: Senhor, eu preciso do comando para comprar pão, queijo e presunto. Mas o Senhor diz:
mas tu não colocou nem para ferver a água, meu filho. Está acompanhando? Deus tem um padrão. A gente precisa entender. A Bíblia chama isto de modelo, chama de desenho. Deus tem modelos, Deus tem desenho. Enquanto você não cumprir o primeiro que Ele te pediu, Ele não libera o segundo comando para você. Então não adianta você dizer, Senhor, me dá o segundo comando. Aí Deus vai dizer para você, você não cumpriu no primeiro e está pedindo o segundo? Então talvez, vou abrir um parêntese profético aqui, talvez você está orando pelo segundo passo e nada acontece. Aí você reclama, Deus não me ouve, Deus não me responde, parece que Deus está quieto, o céu está em silêncio. Todos esses adjetivos, talvez seja que você não cumpriu o primeiro passo que Deus lhe pediu. Porque Deus volta a falar com Abraão depois que ele manda o Ló embora. O velho Tera, certo, já tinha morrido. O pai de Abraão, que não era para ter vindo com Abraão, o velho Terá, já tinha morrido. Agora precisa mandar embora seu sobrinho Ló. Quando ele decide mandar embora, quando ele decide cumprir de maneira plena a vontade do Senhor, o que Deus faz? Fala novamente com ele. Está acompanhando? E disse para ele, percorra a terra, levante seus olhos, e até onde teu olho alcançar, eu vou te dar. Está acompanhando nisso? Então observe que aqui há princípios que você precisa aplicar. Precisa mandar embora algumas coisas da sua vida que paralisam a voz de Deus e diminuem a sua visão. Está entendendo? Outro comando nesse texto diz assim, e Deus disse a Abraão, levanta teus olhos. Sabe, nesse comando há um depósito profético. Levantar os olhos significa tirar os olhos de mim, tirar os olhos da circunstância, tirar os olhos dos problemas e colocá-los em Ele. Amém? É o que Davi disse, certo? Levantei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro não vem da montanha, meu socorro vem do Senhor. Mas muitas vezes estamos tão concentrados em nós, em aquilo que nós podemos fazer, em um evangelho tão humanista, não é verdade? Que nos tem ensinado a nós mesmos resolver os nossos próprios problemas, que nós estamos olhando para nós mesmos. E o Senhor disse para Abraão, Abraão, levanta teu olho. Certo? Eu moro lá em Mogi das Cruzes, tem muito japonês, então a gente tem essa expressão, abre teu olho, japonês. Porque ele tem dificuldade, não é? Ter os olhinhos puxados. Então, precisamos abrir nossos olhos, meus irmãos. Precisamos levantar os nossos olhos, tirá-los das circunstâncias, tirá-los do problema. Certo? As circunstâncias funcionam como um muro, sim? Mas nós precisamos nos levantar em nossos calcanhares e olhar acima do muro. Porque o muro não é o ponto final da sua vida, é só um obstáculo que você precisa passar. Mas você precisa levantar seus olhos e ver. Há uma terra, há um lugar, há uma dimensão, há uma esfera de ação que Deus quer lhe mostrar. Eu me atrevo a dizer que homens de propósito, mulheres de propósito, eles determinam em Deus. E entenda-me muito bem isso determinar, que não é como nos ensinaram também, mas Ele determina aonde quer chegar em Deus. Porque o Senhor disse para Abraão, Abraão, levanta teus olhos e enxerga a terra, até onde teu olho alcançar, eu vou te dar. Isso quer dizer que se Abraão enxergasse até a caixa, Deus ia lhe dar até a caixa. Mas se Abraão enxergasse até essa pilastra que está aí, o Senhor lhe ia dar até a pilastra. A pergunta é, até onde você enxerga? Enxerga até a caixa? Enxerga até o vaso? Enxerga limitadamente ou enxerga ampliamente? Me está entendendo? E isto não é manipular Deus. Eu não estou falando dessa ideia de determinar que anda por aí. Não. Eu lhe estou dizendo que homens que se conectam ao propósito eterno e que tiram seus olhos deles mesmos, certo? E têm plena consciência que dependem de Deus, Deus nos diz em estes dias, e sempre nos falou, éramos nós que não entendíamos, levantem os olhos e determinem aonde vocês querem chegar. Está acompanhando nisso? Eu me faço entender? Não é um determinar de manipular Deus, não é um determinar de alma, não, mas é saber se estamos linkados com o propósito eterno de Deus. Deus tem uma esfera de ação que ela pode ser multiplicada, ampliada na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos mandar embora o Ló. Pergunta para mim, quem é o Ló? Um garrapato, um sanguessuga, que me rouba as forças, que me rouba a energia. Então, alguns garrapatos na sua vida, meu irmão. Há alguma sanguessuga, há alguns parasitos que você adquiriu na caminhada. Assim como quando seu cachorrinho sai na rua e adquire algum garrapatinho, não é verdade? A gente também adquire essas coisas e a gente fala assim, ai, mas parece que estou perdendo a força, parece que estou perdendo a motivação. Mande o Ló embora da sua vida. Mande o Ló embora da sua vida. E aqui vou abrir outro parênteses profético. Ouça, por favor. De repente o Ló podem ser pessoas mesmo. Amizades que você tem que não te ajudam, não te cooperam. Já viu, você chega daqui da igreja com uma palavra e chega lá e diz, olha, Deus falou comigo. E aí a pessoa fala para você, não é bem assim. Olha,
Me está entendendo? Então, há pessoas, não lhe digo que não continue sendo amigo, mas coloque um filtro em seus ouvidos para que eles não lhe roubem aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. Amém? Não deixe que o inimigo lhe tire sua visão. A visão, não a visão que você tem de você mesmo. O apóstolo Paulo diz, ninguém pense de si mesmo além daquilo que deve pensar. Mas nós precisamos ter a visão de como Deus nos enxerga. Deus nos enxerga de uma maneira diferente a como nós nos enxergamos. Ele nos chama de vencedor já. Me está entendendo? Por isso o apóstolo Paulo diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos vê como vencedores. Me está acompanhando? Segundo aspecto, terceiro aspecto, certo? Primeiro, não se faça aliança com o inimigo. Segundo, não permita que ele lhe arranque o olho direito. Terceiro aspecto, quando os homens de Jabes de Gileade, certo, do vilarejo, do povoado de Saul, receberam a notícia, eles choraram, se lamentaram, se queixaram. Mas Saul, quando soube a notícia, ele teve uma atitude posicionada no espírito. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quando chega o dia mau, você chora? Ou você se posiciona? Você fica choramingando? Você fica, de novo comigo, me aconteceu de novo. Meu Deus, é só comigo. Não, pastor, é só comigo que as pessoas vão embora. Não, com todos os pastores também vão embora. O apóstolo Paulo também perdeu gente. E era o apóstolo Paulo. Jesus também perdeu. Me está entendendo? Quando recebemos uma má notícia, quando nos vemos em um dia mau, em uma circunstância adversa, qual é a nossa reação? A nossa reação é como um povo que não tem Deus, que chora, que grita, que se lamenta, que culpa o governo, que culpa a crise, que culpa. Querido, nós não somos desta terra, querido. A gente não se rege por esta economia. Se o dólar sobe, o dólar desce, pouco importa para mim, certo? Por assim dizer, meu chefe, meu provedor é Deus. A moeda dele é totalmente diferente daquela que governa aqui na terra. A pessoa que se preocupa diz, não, Dario, subiu o dólar. E eu falo, tu tem ações? Tu tem dinheiro aplicado no estrangeiro? Tu tem dólar? Não, mas o dólar subiu. Querido, e outra coisa, entenda muito bem. Esta gangorra econômica no Brasil é de sempre. E isso não é uma conformidade. Mas que eu estou dizendo que isto não é algo novo. Brasil sempre viveu uma gangorra econômica. Ou não? Tempos bons, tempos ruins. Tempos bons, tempos ruins. Agora ouça este profeta. Deus está usando este tempo aparentemente ruim para nos alinhar. Este tempo que estamos vivendo, que se chama de crise, inestabilidade financeira, econômica, política, ele está vindo para nos alinhar. Está acompanhando? Mas como você reage? Pastor, tão difícil. Como você reage? Você fica chorando as pitangas para o pastor? Pastor, não aguento mais, estou num deserto. Querido, a palavra deserto provém da mesma raiz da palavra davar, que é palavra de Deus. Deus te conduz ao deserto nunca para te matar. Ele te conduz ao deserto para soltar a sua voz sobre você. A gente aplica mais a palavra, estou no deserto. Então, bem-vindo ao deserto. No deserto há provisão. É no deserto a sobrenaturalidade de Deus se faz presente no deserto. Me está entendendo? É no deserto a direção clara. A nuvem guiava o povo durante o dia. A coluna durante a noite. Então, deserto, querido, não é tudo aquilo que nós pensamos. Deserto é o lugar onde Deus nos leva, nos cuida, porque Ele quer fazer ouvir a sua voz sobre nós. Ai, pastor, estou no deserto. Está acompanhando ou não? Abra Tiago aí. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Você encontrou? Diga assim comigo antes de ler. Tiago é louco. Diga, atreva-se. Sabe por que Tiago é louco? Porque o primeiro que ele diz, irmãos meus, quando passeis por várias provas e tribulações, alegrai-vos. Está aí ou não? Então por que anda com cara baixa, eu não sei como se diz assim, cabisbaixo, você diz aqui. O que foi, irmão? Estou sendo provado, tão difícil. A prova do Senhor se estende já por um mês. Ora por mim, irmão. Sim ou não? Não é assim que nós nos comportamos? O que diz a Bíblia? Alegrai-vos. Olha, não precisei de grego, não precisei de hebraico. Diz aí, alegrai-vos. Sim ou não? Agora, há uma razão pela qual devemos alegrar-nos. Porque a prova da nossa fé precisa ser completa. Certo? Para que no final do processo nos tornemos aprovados, idôneos, em nada deficientes. Então, a prova de Deus é a ferramenta para trabalhar em nosso interior, não para nos matar. Quando Deus prova um filho, nunca é para reprová-lo, sempre é para aprová-lo. Está entendendo? Está passando por prova, irmão? Então alegre-se, bote um sorriso no rosto, escove bem seus dentes, penteie bem seu cabelo, certo? As irmãs, passe uma base, bote uma maquilhagem, certo? Saia bonita para a rua. E quando as pessoas te perguntarem, irmão, tudo bem com você? Não, meu irmão, sim, está tudo bem comigo, eu estou sendo provado, aleluia. Porque a prova da tua fé precisa ter ação completa. Ela te tornará capaz, ela te tornará idôneo. Ele diz, é nada deficiente com relação à etapa anterior, porque a prova tem a capacidade, tem a força de te colocar na próxima etapa da tua vida.
Era assim na escola, sim ou não? Para passar para quarto ano, o que você precisava fazer? Fazer uma prova, ser aprovado. Se você aprovava a prova, vamos para a quarta série. Isso é a prova. Me está entendendo? Mas você insiste em choramingar. Você precisa ter a atitude de Saul. Disse que ele foi tomado pelo Espírito de Deus e ele teve a atitude correta. Está na hora, está no momento de nós termos as atitudes corretas, de nós não brincar do evangelho, certo? Isto é muito mais que vir um dia domingo ou durante a semana num lugar de reunião. Está na hora de nós nos posicionar como aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós temos sua vida, nós temos seu Espírito. Então nossas reações precisam ser diferentes àquelas que nós temos tido. Talvez alguém está pensando nesta manhã, nossa, eu vim todo quebrado aqui para escutar uma palavra de ânimo, para que o pregador passasse, lambesse as minhas feridas, certo? E aquela coisa, eu estou levando este balde de água. Bem-vindo à igreja do Senhor. Porque, meu irmão, não adianta eu te dar um Dorflex, uma aspirina para um problema mais grave que você carrega. Me está entendendo? Queremos curar câncer com Dorflex. Não sei se me está entendendo. Queremos curar câncer com aspirina. E você fica bonzinho aqui, mas volta para a sua casa e continua vivendo os mesmos problemas, sim ou não? Isso indica que nós precisamos mudar a medicação. Nós precisamos atacar a raiz do problema e não tão só as consequências do problema. Então você precisa tomar uma atitude clara. Eu lhe desafio nestes dias, amanhã, certo, para assim dizer, começa uma nova semana, não é? Ela começa hoje, mas amanhã há que sair a trabalhar, há que sair a estudar, há que resolver as situações da vida. Então, meu irmão, ore hoje pela noite, certo? E amanhã pela manhã, tome atitudes certas da sua vida. Pare de choramingar. E não me estou desfazendo da sua dor, me está entendendo? Mas a gente é muito dodói, a gente é muito vitimário. Saul teve a atitude correta, e a atitude correta o levou a mandar uma mensagem. Ele partiu 2 bois e mandou como mensagem, certo? Como um telegrama, como um e-mail para os outros povos. E olha o que eu vou lhe dizer, a atitude correta ativou 330 mil homens. O que quero lhe dizer com isso? O que precisa entender? Que tua atitude correta influencia tu irmão que está do lado. Me está acompanhando? Tua atitude correta em meio da prova vai estimular teu marido, certo? Se você é esposa, certo? Esposa, sua atitude correta em meio à prova, em meio à dificuldade, vai influenciar seu marido. Marido, sua atitude correta vai influenciar sua esposa e seus filhos. Por que me dirigi primeiro às esposas? Porque elas são geradoras de ambiente. Se elas andam mal em casa, tudo anda mal em casa. Sim ou não? Olha, eu não encontro na minha Bíblia, certo? A única expressão que eu encontro, que a mulher sábia edifica a casa. Eu não encontro uma expressão similar para o homem. O homem sábio edifica a casa. Eu não encontro. Eu sei que para o homem também demanda da sabedoria, mas esse texto fala que as mulheres edificam através do ambiente que geram. Se a esposa não está bem em casa, parece que tudo anda mal. Sim ou não, irmãzinhas? Se você não está bem, se você está naqueles dias, a coisa complica. Complica para nós. Sim ou não? Certo? Por quê? Porque vocês são geradoras de ambiente. Me está entendendo? Então, minha irmã, tome a atitude correta. Ah, pastor, mas está caindo tudo ao meu redor. Fique tranquila, porque de repente não pode ser o inimigo e pode ser Deus colocando em um lugar aquilo que precisa ser colocado no lugar. Me está acompanhando? Ele teve a atitude correta, ativou 330 mil homens. Assim como a atitude correta ativa homens para o bem, a atitude negativa também ativa pessoas para o mal. Sua atitude incorreta, certo? A sua falta de fé, a sua falta de vigor contagia os outros. A sua incredulidade contagia os outros. Diga para o seu irmão, sabia que a incredulidade é contagiosa? Você sabia ou não? Por isso que o anjo mandou calar a boca de Zacarias e o deixou mudo. Sim. Ele disse, não acredito que Deus pode fazer isso. Nós estamos muito velhos. Então o anjo, certo, me parece que é Gabriel, disse, tá bom, cala a boca. Por que precisou ficar mudo? Porque certamente se ele chegasse e contasse para Isabel, Isabel ia ser contaminada com a incredulidade. E Isabel não podia ser, porque ela seria o útero. Ela seria o cesto, ela seria o lugar onde João Batista seria gerado. Me está acompanhando ou não? Saul teve a atitude correta e ativou 330 mil homens. 330 mil homens, 300 mil de Israel, 30 mil de Judá se juntaram e se posicionaram como um só homem, prontos para a batalha. Saul mandou notícias, mandou mensageiros para Jabes de Gileade que amanhã, no outro dia, haveria ajuda. E aqui eu quero ler
eu quero lhe dizer algo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 22, por favor. Vem aí, filho. Cansado, não é, meu menino? Já o pai já vai acabar, filho. 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 22. Você encontrou? É importante que você abra, por favor. Amém? Ele comunicou ao povo: vocês terão ajuda. Não façam aliança. Mantenham-se firmes, porque a ajuda virá. No capítulo número 12 de 1 de Crônicas, Davi está reunindo homens para seu exército. E no versículo 22 diz o seguinte: porque dia a dia vinham a Davi pessoas para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Eu quero profetizar sobre sua vida: mantenha-se firme, não faça aliança com o inimigo, porque a ajuda virá todos os dias. Todos os dias, não um dia sim, um dia não. Todos os dias o Senhor enviará ajuda. Assim como Deus enviava o corvo todos os dias, trazendo a refeição de Elias, todos os dias. O texto diz: e todos os dias chegava ajuda a Davi, certo? Chegavam homens para Davi, até que Davi formou todo o seu exército. Chegará ajuda para a sua vida, de onde você menos espera, igual que Elias. Quando Elias sai do Querite e vai para Sarepta, ele nunca pensaria que a ajuda viria de uma viúva, porque Deus quebra os conceitos da nossa vida, não é? Hoje em dia é feio, certo, depender de uma viúva, não é feio. Um homem depender de uma viúva é feio, mas Deus leva a Sarepta para depender de uma viúva, de onde isso fala, de onde você menos espera, virá a ajuda que você precisa. Amém? E eu não estou falando de ajuda financeira. Chegarão pessoas a você que trarão palavra de ciência, palavra de sabedoria, o conselho certo. Te ajudarão a tomar a decisão certa no Senhor, porque todos os dias virá ajuda. Mas quando? Quando você permanecer firme. Para quando você esperar que o Senhor mova o céu a seu favor. Outro texto, por favor, um pouquinho mais adiante. 2 de Crônicas, capítulo 26, verso 15. Agora é 2 de Crônicas, 26, verso 15. Você encontrou? Se está referindo ao rei Uzias. E o rei Uzias fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e os cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Por quê? Porque foi maravilhosamente ajudado até o dia de sua morte. Nós seremos ajudados maravilhosamente. A mão do Senhor entrará com provisão. Amém? Eu acostumo dizer que Deus está pronto para nos ajudar nas coisas que nós sabemos fazer e naquelas que não sabemos fazer. Mas a gente está viciado em pedir ajuda tão só quando não sabemos fazer. Quando a situação é difícil, a gente procura a ajuda de Deus. Mas eu quero lhe dizer, Deus está à sua disposição para aquilo que você sabe e para aquilo que você não sabe fazer. Ele está à sua disposição para aquilo que você tem condições de fazer e aquilo que Ele não tem condições para fazer. Experimente pedir ajuda a Deus naquilo que você acha que já sabe. E Ele vai te surpreender. Me está entendendo? Observe outro exemplo. Jeová Jiré é sempre Jiré. Não só quando você não tem grana. Mas a gente só se lembra do provedor quando a gente tem falta. Mas Ele é todos os dias provedor. Ele não só é provedor quando eu preciso. Ele é provedor por excelência. Me está entendendo? Então o que eu quero lhe dizer com isso? Você não precisa, certo, usufruir necessariamente, certo, de um Deus provedor quando você tem necessidade. A gente precisa aprender a usufruir de um Deus provedor todos os dias da minha vida, não só quando tenho necessidade, porque a provisão de Deus, ela está à disposição todos os dias da minha vida. Está acompanhando? Eu quero profetizar, virá ajuda. Amém? E eu sou prova disso. Amém? Eu sou um sinal da ajuda que está chegando. Amém? Eu venho de longe. Amém? E eu estou aqui. A maneira que eu posso lhe ajudar é essa. É através da palavra lhe dar um direcionamento claro para a sua vida. Porque nós, os profetas, somos placa sinalizadora. O capítulo número 9 de 1 de Samuel declara: vamos ao profeta, quem sabe ele nos indicará o caminho. O profeta está aqui para indicar o caminho. O profeta está aqui não para percorrer o caminho com você, certo? Mas para lhe dizer como Isaías: esse é o caminho, andai por ele é o caminho. A ajuda chegará todos os dias para nós. Amém? Eu estou concluindo agora da seguinte maneira: ele tinha os homens, parece que já tinha tudo, mas Saul teve um feeling profético, um feeling espiritual. Ele disse: olha, eu preciso saber a estratégia e a maneira de fazer, como atacar meus inimigos. Amém? O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo aos Efésios, ele ora para que recebamos espírito de sabedoria e espírito de revelação. Diga comigo, espírito de sabedoria. Diga agora, espírito de revelação. Observe o que eu vou lhe dizer de uma maneira prática e pedagógica. A sabedoria me indica aquilo que eu devo fazer. Está acompanhando? Saul sabia
o que ele tinha que fazer. Ele tinha que se posicionar, ativar homens para combater o inimigo e não fazer aliança com ele. Ele sabia, mas a revelação, querido, essa revelação que o apóstolo Paulo fala em los Efésios capítulo 1, do verso 14 em diante, é a sabedoria para entender, certo, o tempo e a estratégia. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente erra na estratégia e no tempo de executar a estratégia. Abre um texto aí, por favor, para nos fundamentar melhor isso. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Você encontrou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que inclina seu coração para os mandamentos do Senhor, o Senhor lhe revela, certo, o tempo e o modo. Esse modo é estratégia, maneira de fazer. Está assim na sua Bíblia? Então, querido, precisamos buscar nestes dias a maneira correta de fazer aquilo que Deus nos tem pedido. Não é suficiente você ter a força expressa pelos homens. Não é suficiente você ter as pessoas que te farão ou que te ajudarão a cumprir aquilo que Deus te tem pedido. Mas você precisa saber o tempo, ou a estratégia e o tempo de executar. Certo? Saul multiplica o exército em 3 companhias. Na sua Bíblia está dividiu, mas eu uso a palavra multiplicar, porque no reino nada se divide, todo se multiplica. Porque a ideia de divisão parece que é fragmentar. Não, não. Ele multiplicou, ele ampliou, ele potencializou, ele sinergiou. Não sei se existe essa palavra, de sinergia. Ele potencializou seu exército em 3 companhias. Como fez Gedeon. Gedeon também multiplicou seu exército de 300.000 homens em 3 companhias, com espadas, vasos e trombetas. Lembra disso ou não? Parece que era uma prática em Israel dividir em 3 companhias. Ele multiplica em 3 companhias. E ele tem o horário certo para atacar. Eu quero lhe dizer que isso está à disposição de nós também. Espírito de sabedoria e revelação precisa surgir em nosso espírito. Essas 2 palavrinhas, espírito de sabedoria e espírito de revelação, estão em letra minúscula. Então é algo que surge no homem ativado pelo espírito. Não é algo do espírito em você, mas é algo que ativa no espírito do homem para discernir o que devemos fazer, quando e como fazê-lo. Diz que esta estratégia, esta dependência de Deus levou Saul à vitória sobre seus inimigos. E em razão desta vitória, o povo lo reconheceu como rei de Israel. Assim termina a nossa história nesta manhã. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu espírito. Amém? Então, resumindo tudo isso, não é tempo de fazer aliança com o inimigo. É tempo de nos posicionar de maneira clara, de maneira contundente, de maneira firme, para reter, para guardar tudo aquilo que Deus nos tem dado. Eu não sei o que Deus lhe tem dado. Podem ser coisas espirituais, podem ser coisas materiais. Talvez sua família está passando por um conflito e você diz, não dá mais, meu filho está saindo de casa, meu casamento está quebrado. Eu não sei, mas é tempo de lutar por aquilo que o Senhor nos entregou. E como lutamos? Tendo as atitudes corretas. Paremos de chorar, paremos de murmurar, paremos de usar a crítica uns para com os outros. A crítica não constrói, a crítica destrói. Vamos nos posicionar de maneira clara. Amém? Meu posicionamento estimula outros, principalmente aqueles que estão no contexto família, no contexto casa. Me acompanha nisso? Deus quer lhe dar vitória, e não uma vitória fajuta, como muitas vezes prometemos aí, mas uma vitória clara, que é fruto de um posicionamento claro. Amém? Deus quer lhe dar vitória. Amém? Mas procure saber o que fazer e como e quando fazê-lo. Eu quero que fique de pé nesta manhã, por favor. Aleluia, aleluia. Vamos a orar nesta manhã. Senhor, nesta manhã, oramos esta palavra, Deus. Obrigado por teu lembrete, Senhor. Obrigado por teu aviso. Senhor, nos comprometemos a não fazer aliança com o inimigo, Pai. Senhor, nós não queremos cair em engodo. Nós não queremos cair em engano. O apóstolo Paulo disse que nós não ignoramos as armadilhas do inimigo. Senhor, algumas situações se levantam de maneira camuflada, Senhor. De maneira escondida, Senhor, como este inimigo, como uma serpente que parece que somos hipnotizados, enganados, seduzidos, Pai, a negociar o que nós já adquirimos no Senhor, em benefício de ter um melhor passar, uma circunstância superada e a vezes aparentemente superada. Na verdade é uma maquilhagem, Senhor, para algo que continua aí. Senhor, nesta manhã nos posicionamos de maneira clara. Senhor, nos posicionamos de maneira clara, Senhor. Nos posicionamos de maneira clara. Senhor, queremos ter discernimento deste inimigo que nestes dias se levanta para nos roubar convicções,
para nos roubar posicionamentos claros que já adquirimos, Senhor. Pequenas situações, Senhor, pequenas coisas, Senhor, que nós vamos justificando, Senhor. Senhor, o mentiroso de tanto mentir termina acreditando que sua mentira é verdade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, como igreja, como filhos teus, Senhor. Senhor, a dar importância a pequenos detalhes que vão roubando, Senhor. Nos vão roubando do Senhor, vão roubando nossas convicções, Senhor. Senhor, restaura a nossa visão nesta manhã. Restaura a nossa visão, Senhor. Retira todo problema de visão espiritual, Senhor. Senhor, aqueles problemas que nós enfrentamos, Senhor, na vida natural, Senhor. Miopia, estigmatismo. Senhor, aqueles que enxergam de longe, mas não enxergamos de perto. Aqueles que enxergam de perto, mas não enxergam de longe. Aqueles que não têm uma visão panorâmica, Senhor. Senhor, me estou referindo à visão espiritual. Senhor, nos faça enxergar de longe, mas também enxergar de perto. Queremos entender os detalhes, Senhor. Senhor, queremos entender o macro e queremos entender o micro também, Senhor. Senhor, Noé entendeu que ele precisava construir uma arca e este era o pensamento macro, era a grande empreitada. Mas se ele não entendesse o micro, que todos os dias precisava ir, Senhor, em um bosque e cortar uma tora de madeira para construir a arca, certamente ele nunca teria alcançado a realização da construção da arca, Senhor. Senhor, nos dê os pequenos detalhes, nos dê os pequenos passos, Senhor. Senhor, já alguém declarou por aí que a gente não tropeça em pedra grande, mas a gente tropeça em pedra pequena. Senhor, muitas vezes temos tropeçado e temos quebrado os princípios pequenos, Senhor. Senhor, a vezes não respeitamos um farol, a vezes não respeitamos uma placa, Senhor, de velocidade. Decimos, não, mas Deus entende porque eu estou atrasado. Senhor, mas eu costumo dizer que se eu não respeito as leis que eu vejo, como respeitarei leis do reino que não vejo, que não são palpáveis, que não são visíveis? Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a não tropeçar em pequenas pedras. Aumente nossa visão. Senhor, de uma maneira profética, que cada um nós entendamos, que possamos mandar embora o ló da nossa vida. Senhor, nos ajuda a enxergar o ló da nossa vida. Aquele que nos suga, que nos rouba energia, que nos rouba tempo, Senhor. O Ló entendeu que Abraão era o homem da bênção. Então ele ficou, Senhor, acampado ao redor dele, tão só para desfrutar. Não tinha compromisso com Abraão. Ele só queria sugar de Abraão. Senhor, há situações, há problemas, há pessoas, há coisas que nós nos envolvemos, Senhor, que são Ló, são distração, Senhor. Nos vão tirar do Senhor. Então nos faça enxergar isso, Senhor. Repreendemos toda distração, abrimos mão de toda distração. Senhor, que nós possamos ter a atitude correta. Que esta igreja possa tomar atitudes corretas perante os desafios, Senhor. Ajude os pastores, os líderes desta casa. Ajude, Senhor, os chefes de família desta casa. Senhor, aqui as famílias representadas, Senhor. Há coisas que não caminham porque há uma liderança, há um pai que não está alinhado. Então traga alinhamento sobre a casa igreja, sobre a casa família, sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, que esta casa possa se juntar como um só homem, Pai. Que a atitude de um, Senhor, provoque a atitude correta em outro, Senhor. Senhor, onde está a saúde desta casa, Senhor, neste contexto. Senhor, que não vão chorar, não vão se lamentar, mas vão se posicionar. Senhor, como Josué e Caleb, que digam, contrário a los outros 10, e digam, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Certo? Há gigantes naquela terra, há muros altos, mas nós, o Senhor está conosco e Ele nos dará a vitória. Senhor, que haja pessoas posicionadas, famílias posicionadas, jovens posicionados, líderes posicionados, Pai. Para que esta casa possa avançar, esta casa possa progredir. E quando falo avançar, Senhor, não necessariamente na quantidade de pessoas, mas é naquilo que o Senhor traçou como identidade para esta casa. Em um nome poderoso de Jesus, Senhor. Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação. Aqueles que já temos, aumenta o nível, Senhor. Senhor, de los pastores que estão aqui, que nos visitam, de nossos amigos, Senhor, nos dá um senso claro de sabedoria, Pai. Senhor, não queremos ser inteligentes, queremos ser sábios. Não queremos ter conhecimento, queremos ser sábios. Porque o conhecimento torna os homens arrogantes e orgulhosos, mas a sabedoria nos torna humildes, Senhor.
Senhor, nós queremos sabedoria da parte do Senhor, sabedoria. E o apóstolo Paulo declara que sabedoria e poder é Cristo Jesus. Nós precisamos de Cristo Jesus e que a sabedoria que está nele se manifesta em nossas vidas. Senhor, nos dá e aumenta o nível da revelação nas nossas vidas para saber o tempo, saber a estratégia, saber como agir, entendendo, Senhor, que cada situação terá, Senhor, um antídoto diferente uma para outra, que cada pessoa é diferente um dos outros, que não podemos tratar todos iguais, que não podemos tratar todas as situações da nossa vida da maneira como tratamos todas as coisas. Nos dá sabedoria e revelação, nos dá a estratégia correta e a execução dessa estratégia. Senhor, nos torna aquilo que o Senhor diz que nós somos. Obrigado, Deus, por cada família. Obrigado, Senhor, por cada pastor. Senhor, eu abençoo cada pastor que está aqui nesta manhã, Senhor. Que esta palavra lhe sirva de alerta, Senhor. Que esta palavra lhe sirva de comida para enfrentar uma semana mais, um mês de agosto que está chegando aí, Senhor. Que esta palavra aumente nossa fé. Senhor, nós acreditamos que o ano não terminou, Senhor. Que ainda tem tempo para o Senhor realizar muitas coisas. Mas nós nos predispomos como matéria-prima para fazer aquilo que o Senhor quer fazer nestes dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor. Obrigado pela expressão de tua bondade para com esta casa, para com minha vida, para os irmãos aqui presentes. Eu te honro e te glorifico em um nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Levante suas mãos, por favor. Comece a adorar o Senhor. Comece a declarar aquilo que Ele é. Amém? Diga que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. Comece a exaltar o Senhor com suas palavras. Amém? Não fique mudo. Lembre-se, profeta mudo é sinônimo de incredulidade. Demonstre com suas declarações que você acredita em tudo isso. Diga, Senhor, eu acredito na tua voz. Há muitas coisas que o Senhor te revelará em um lugar secreto. Você fez suas anotações, você escutou o profeta, você escutou a minha voz. Mas agora você precisa ser conduzido ao lugar secreto. Porque você teve informações nesta manhã. Mas elas precisam se transformar em convicções. Informações se transformam em convicções quando gastamos tempo com o Senhor. Quando não nos precipitamos, mas gastamos tempo no Senhor. Consolidamos a sua voz. Consolidar a sua voz significa adquirir convicções no Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos nesta manhã. Te adoramos porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Senhor, nos derramamos diante de Ti. Nos inclinamos diante de Ti. A exemplo dos 24 anciãos, nos inclinamos diante de Ti. Porque o único que precisa aparecer és Tu, Senhor. Por isso os anciãos estão inclinados em atitude de adoração, de honra. Sim, mas quando João chegou, ele só viu aquele que estava sentado no trono, porque é ele que tem que aparecer, é só ele. E nesta manhã nós honramos aquele que está sentado no trono, honramos aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Nós honramos o Teu nome, honramos o Teu nome, Senhor, honramos o Teu nome, honramos a vida do Senhor em nós, honramos a pessoa do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.